rápido. Passa ali. Bem, pessoal, boa noite. Né? Quem não me conhece, eu sou Nádia, estou à frente do IFA Preparatório desde 2013, fazendo um trabalho, né, de cursinho pré-vestibular, graças a Deus, com muita gente aprovada. E com essa pandemia, tivemos que suspender as turmas e parar um pouco e observar tudo que está acontecendo, né? Hoje nós estamos também com professor e também psicólogo, né? O psicólogo e também professor do IFA preparatório, eu sou Osmar, uma pessoa que também já está com a gente há um tempo, né? E que tem desenvolvido um trabalho com os alunos, com os jovens, e muitas coisas têm deixado a gente apreensivo, né? Nesse momento de pandemia. E algumas coisas já vinham acontecendo, que, na verdade, a gente vai pontuando, Osmar, dentro das suas aulas também pontuando. É a questão que aflige e afligiu os nossos jovens. Muitas vezes, o jovem, por natureza, ele já tem esse estilo meio que apressado de fazer as coisas, quando não consegue, né, se sente na verdade, apreensivo, estressado, muitas vezes chateado, e isso tudo causa ansiedade, né? Essa ansiedade a gente percebe não só nos alunos, mas também a gente percebe essa ansiedade nos professores, também nos pais. Né? A gente sabe que a ansiedade ela pode ser até positiva, se ela que toca, que move o mundo, né, do professor. A gente sabe que essa ansiedade ela é importante, até certo ponto, né? Mas quando essa ansiedade começa a nos deixar preocupados, começa a afetar de alguma forma, aí está na hora de a gente saber um pouquinho e conhecer um pouquinho sobre isso, e nada melhor do que aprender com o psicólogo, com a pessoa que já faz um trabalho com jovens, com a pessoa que tem desenvolvido vários trabalhos tanto em sala de aula, trabalho em relação a incentivar esses alunos, como conseguir o curso que quer, como saber qual é o melhor curso que eu devo seguir. Então, esse profissional que vocês têm agora, que é o professor Osmar, que é um psicólogo que também faz todo esse trabalho, ele vai falar um pouquinho com a gente, né? Professor Osmar, então, nesse momento, eu vou passar para você a fala, né? E, inicialmente, dizendo a você, gostaria que você falasse um pouco sobre ansiedade, para essa galera que está ouvindo aí nesse momento. O que é, como identificar, essas coisas que a gente sabe que é um problema que aflige e que pode também ter tratamento, né? E também ter acompanhamento. E aí, pessoal, boa noite para vocês, né? Boa noite a todos e a todas que estão nos acompanhando aí. Gostaria de agradecer a Nádia também pelo convite e pela parceria, né, que nós temos realizado no IFA preparatório. Eu já tenho atuado no IFA como orientador profissional há um tempo. E a Nádia falou de uma forma importante, né, para a gente compreendermos a ansiedade e como é a intensidade da ansiedade ela pode interferir na nossa vida, né? Principalmente quando falamos de jovem, né, que já vem carregados de significado e já quer que tudo acontece muito rápido. E é comum também os professores também relatar um pouco dessa ansiedade, dessa dispersão que os jovens vêm tendo, né, ao longo das aulas. Então é comum isso tudo acontecer com eles, porque nós estamos no meio de uma pandemia, né, agora, e isso também mudou a rotina de ensino à distância, no qual muitas vezes eles não estavam preparados, né? Eles fizeram um planejamento que era o Enem, e por conta dessa pandemia alterou todo o planejamento, porque assim como nós, os jovens também não incluíram no planejamento uma pandemia como essa, né, mundial, que tem mudado a rotina de todos nós, né? Mudaram a rotina dos professores, né, que lecionavam presencialmente, e consequentemente também a rotina dos alunos. Então, ela afetou de maneiras diferentes a cada um indivíduo. Então, cada ser humano é único e cada um vai apresentar diferentes comportamentos em relação à ansiedade, esse sentimento que causa aí um pressentimento ruim, um perigo, né, iminente, que muitas vezes não vai acontecer, não é um perigo concreto.
e isso acaba interferindo tanto no aprendizado, na memória, e também, consequentemente, nos estudos também, né? Porque todos os jovens, eles têm características diferentes, e quando mudou a rotina de estudo, cada um teve que se adequar em casa, no ensino à distância. Claro que a gente não consegue controlar tudo que está no nosso entorno, né? Quando é uma aula online, tem várias coisas que a gente não consegue controlar. Tem um cachorro latindo, tem um vizinho batendo na porta, tem o celular tocando, tem um papagaio gritando do lado do vizinho. Então, tudo isso acaba despertando. E, além de tudo isso, tem os meios tecnológicos, né? O celular apitando toda hora. Então, esse jovem, muitas vezes, ele não tem todos esses recursos. Então, tem alguma coisa sempre distraindo, ele fica disperso. Então, se ele não tiver um foco, se ele não buscar sentido, não tiver um peso, né, na verdade, efetivo e afetivo na sua escolha, ele não vai ter uma motivação, né, para estudar. Então, é importante, nesse primeiro momento, ele ter um foco nos seus objetivos, buscar um novo sentido profissional para a sua vida, e bem como também o seu propósito que ele tem, o propósito que ele tem na vida quanto profissional. Então, quando alguns jovens, na construção, né, na verdade, do seu mundo interno, ele vai encontrar diferentes maneiras para lidar com tudo isso. E outra coisa importante, Nádia, nesse jovem que ele tem essa ansiedade muito intensa e que ele não está conseguindo controlar esse sentimento, é importante ele começar a pontuar quais são os eventos que estão trazendo essa ansiedade mais intensa. A gente não pode pegar o Enem, um exemplo, as provas do Enem, e só nesse momento ele revelar esse sentimento de desprazer e desconforto. Então ele tem que pontuar esses eventos que vêm acontecendo, que está sendo impeditivo tanto na vida profissional que ele tem, também quanto na vida pessoal. E a partir disso, se ele não conseguir dar conta de tudo isso, ele pontuou, ele está vendo que está sendo impeditivo, ele procurar sim a ajuda de um profissional, para ele conhecer um pouco melhor suas características próprias e conseguir lidar melhor com esse sentimento que ele tem. E que promova muito mais harmonia e uma melhor qualidade de vida mais saudável para ele. Porque não tem como a gente tirar a ansiedade das nossas vidas, como você falou. A ansiedade faz parte da nossa vida. Então não tem como a gente tirar a ansiedade, e também o jovem não pode colocar a ansiedade como impeditivo para ele fazer uma prova do Enem. Então tem várias questões que é importante esse jovem estar atento. Professor, um outro fator que é importante lembrar, e eu gostaria até que você comentasse com esses jovens, e com os pais também que tivessem estudo com os jovens, em relação à ansiedade, é quando que o jovem ele vai descobrir, ou adulto, não importa a idade, quando é que vamos descobrir que essa ansiedade, nesse momento, já está causando um problema? Quando é que a ansiedade deixa de ser um fator positivo para tocar a vida, para fazer você buscar cada dia mais, porque a gente sabe disso, você também ficar acomodado sem nenhuma ansiedade, sua vida não faz sentido. Mas sim, quando a ansiedade torna-se um fator que já está prejudicando, já começa a ser doença, quais são os sintomas que o jovem ou os pais começam a perceber no jovem, que o jovem começa a perceber em si, que já se trata já de uma ansiedade com característica de problema? Sim, é importante essa pergunta mesmo, porque assim como tem alguns jovens que têm, vamos dizer, esse mito construído em relação à ansiedade, né, e sempre utilizam a ansiedade como algo ruim, né, como se ela não existisse na nossa vida e que ela vem acompanhando a nossa vida ao longo da nossa evolução quanto ser humano. Então, quando a gente fala da ansiedade, a gente entende que a ansiedade ela tem um nível leve, moderado e um nível mais, vamos dizer, crônico, né? Um nível bem mais grave. E como eu tinha pontuado anteriormente, Nádia, é importante esse jovem estar atento ao seu comportamento muitas vezes. Tanto o jovem em si sofre desse sentimento desconfortável e esse comportamento emocional desagradável, mas bem como também a sua rede de apoio é muito importante, né? Logo, quando a gente fala de ansiedade, a gente procura compreender o ser humano como um sujeito biológico, né, do nosso corpo, também todo o nosso histórico da nossa vida
pessoal, né, no nosso histórico de vida, do nosso modelo familiar que nós temos também, bem como no nosso ambiente. Então, são várias coisas que podem estar ali contribuindo para essa pessoa ter uma intensidade muito maior da ansiedade. Como eu falei, se esse jovem ele já vem dentro de um contexto onde já ele percebe que alguns momentos da vida dele ele está tendo impedimento de fazer ele fazer um exemplo, ele tem um programa, um evento para ele fazer ou tem que participar de alguma atividade e ele percebe que a ansiedade está bloqueando ele. A ansiedade entra como bloqueio, ele não consegue desenvolver o que ele tem para desenvolver. Ele fica paralisado. E não aconteceu em um momento específico. Existe um outro momento que ele precisou se organizar também com os amigos para ir para algum outro aniversário. Ele, mas tem muita gente lá, eu não dou conta de estar com tantas pessoas no mesmo lugar. Ou se mesmo está na sala de aula, onde ele percebe que ele está tendo uma dificuldade no aprendizado. E ele está percebendo que a ansiedade está atrapalhando. O professor também já entendeu que está tendo algo que não está ali de acordo o esperado para ele. Então, tem alguns momentos, alguns eventos na vida, e se ele percebeu que tudo isso está ficando muito mais intenso, tanto na escola já percebeu isso, tanto essa rede de apoio que ele tem, a família, os amigos, e até mesmo a pessoa já compreendeu tudo isso, é importante sim ele procurar a ajuda de um psicólogo, um profissional, para orientá-lo ele a lidar melhor com esses eventos que estão acontecendo na vida dele e procurar outros profissionais, porque pode ser também um trabalho multidisciplinar ou interdisciplinar para ajudar esse jovem a lidar melhor com esse estado emocional que ele está passando. Por dizer uma coisa, que a ansiedade é transitória, ela vai passar. Mas esse jovem precisa procurar um profissional para ele lidar muito melhor com tudo isso, como eu falei, de uma forma mais harmônica e saudável. Certo. A gente sabe que a ansiedade, como você falou, ela pode ser transitória, pode passar, como também, se não acompanhada de perto, se não cuidada com carinho, ela também pode até chegar a uma depressão, não é isso, professor? Isso ela mesmo, pode isso é bem chegar a uma depressão. Então, assim, você já falou de alguns sintomas, a gente percebe o pai, a mãe e o próprio jovem tem que começar a perceber e enfrentar isso, né? Ele começar a entender que não dá para vencer uma ansiedade sozinho. Os pais também precisam ficar atentos, porque isso aí também pode ocorrer e muitas vezes não está sendo perceptível para os pais ou para a família. Eu gostaria de saber também, professor, nessa situação, assim, quais são os fatores externos. A gente sabe também que existem os fatores genéticos, né? Mas quais são os fatores que podem acarretar a ansiedade? Bom, você iniciou a fala falando de uma coisa importante, muito importante que eu tinha lido sobre, que é relacionado até mesmo a essa ansiedade, vamos dizer, mais grave, né, crônica. Pessoas que já têm uma ansiedade crônica e muitas vezes não procuram orientação de um especialista. E essa ansiedade, sim, se ela não for tratada, se ela não for muito bem cuidada por um profissional, ela pode se chegar a episódios depressivos muito sérios, bem como também ao suicídio. Né? Então, tem vários profissional, até mesmo o jovem ou o indivíduo que está passando por esse momento, é importante, sim, procurar orientação especializada para ele se conhecer melhor suas características próprias. Agora, falando nesses fatores que a gente colocou que pode contribuir a mais, eu penso, Nádia, que é a questão da história de vida do indivíduo. Eu acho que ela está intimamente ligada, né, para que esse jovem tenha uma intensidade maior da ansiedade. Até mesmo porque esse jovem, quando ele vem já passando por esse sentimento desagradável e desconfortável, ele passa a se questionar muito. Ele passa a achar que ele não vai conseguir um bom desempenho, ele não vai ter uma perspectiva de vida, vamos dizer assim, um propósito de vida. Ele fica sem foco, ele passa a ficar uma pessoa muito mais deprimida, por ele perceber talvez que ele não tem esse desempenho, essa pressão que já vem dos pais muitas vezes, né, de idealizar
o futuro profissional do filho, e essas pressões familiares acabam ficando muito em evidência para esse jovem. Então, ele passa a entender que ele não está sem nenhum propósito, ele não tem, vamos dizer assim, o perfil daquele outro coleguinha, daquele colega que passou já na primeira fase do vestibular. Então, tem algumas questões voltadas dentro do contexto familiar, onde a gente fala dessa rede de apoio, que não estão contribuindo, né? Porque, como eu falei, os jovens já são carregados de significados. E cada um, ao longo das experiências que são construídas, ele vai construindo esse mundo interno dele. Então, esse mundo interno dele, cada um vai experienciar de forma diferente. Então, a pressão familiar, a pressão dos amigos, a pressão do professor. Então, começa a idealizar muito esse jovem, e se ele não, vamos dizer, se ele não entende que ele não consegue alcançar aquele objetivo, ele vai entender, dentro do seu mundo, do seu íntimo, que ele não tem esse desempenho assim, de alcançar esses objetivos que foram idealizados pelas essas redes de apoio que ele tem. Então, é um dos fatores também. Eu vi também lendo, né, a gente sabe disso, que a ansiedade, você falou muito bem nessa questão familiar, né, porque o jovem sofre sim uma pressão. Poucos pais, mesmo às vezes, quando os pais não percebem, estão pressionando, né? E a gente lida com uma situação muito, muito interessante, que é essa formação desse jovem e esse momento que ele vive. E a gente ouve o tempo todo, eles estão sempre exaustos, mas muitas vezes não é exausto tanto de só estudar, porque você já conta também com a prova do Enem, que ela exige muito, né? É uma prova que exige muito estudo, exige muita interpretação, e às vezes eu falo assim, o governo, de um modo geral, não oferece condições para o jovem estudar numa prova que eles programam e que não dá a esse jovem condições de estudar muitas vezes numa escola pública. Então, você vê que a maior parte dos alunos que são aprovados no vestibular, eles são oriundos de escolas particulares, né? A gente sabe disso, pouco um percentual bem menor de escola pública. Então, a prova do Enem ela é muito elaborada porque, na verdade, ela é seletiva, né? Ela funciona como um funil. Então, naquele momento que o indivíduo vai fazer aquela prova, eles têm que estar extremamente preparados, porque é uma surpresa total, é uma prova que exige todos os tipos de competências que muitas vezes esse aluno não recebe tudo isso nas escolas públicas, né? Ele acaba ficando vulnerável, né? Ele vem, muitas vezes você recebe esse aluno, que também, eu falo isso em relação ao cursinho, que a gente percebe muito essa discrepância, que esse jovem vem de um cursinho para o cursinho, muitas vezes o jovem que vem de uma escola particular, que estudou a vida toda na escola particular, ele tem dificuldade. Mas o jovem que vem de uma escola pública, ele tem mais dificuldade. Muitas vezes tem jovem que passou os 3 anos sem estudar física, ou sem estudar química, ou sem estudar biologia. Muitas vezes redação não vê. Enquanto ele é cobrado numa prova extremamente seletiva, interpretativa, numa prova extremamente interpretativa, eu diria. Né? Então, aí você tem esse aluno cobrado assim. Quando você vê esse aluno, só que quando, por exemplo, o pai muitas vezes paga o cursinho, né, ele já quer que esse menino desenvolva todas as competências que muitas vezes ele não tinha antes, né, no momento que estudou em outras escolas. Então, esse menino sofre uma pressão porque o pai está pagando um cursinho ou uma escola cara, ele precisa passar, só que ele também tem muitas coisas que ele ainda não conseguiu desenvolver por várias deficiências, por vários problemas. Então, o que a gente vê? Então, essa ansiedade são fatores também familiares, igual você colocou, fatores genéticos, né? A gente sabe disso, fatores de forma de vida, de viver, a própria forma de viver influencia, né? O trabalho e tudo mais. Tem jovens que estudam e trabalham. Então, a gente convive com situações que eu falo assim, coitado, quando você vai analisar o jovem em si, coitado do jovem, porque a pressão que ele sente é muito grande, né? É muito grande, é uma pressão extremamente forte. Então, assim, como o psicólogo, ou como um professor, ou como a família pode ajudar esse jovem? Você já até falou, mas eu gostaria
assim, que fosse dentro de uma escala, sabe? Mostrando passo a passo como a gente pode fazer, como cursinho, como você pode fazer como professor e como os pais podem fazer, né? Uhum. Para poder que esse aluno sofra menos pressão. Gostaria que É, você falasse um pouco. eu acho que você falou de um ponto muito importante, viu, Nádia, em relação, acho que por também você já ter uma experiência muito maior também na área, na sala de aula, né, como professora também, e a gente percebe que esse nosso sistema, ele é extremamente seletivo, e por um lado também, Nádia, muitos jovens que estão em escola pública, eles percebem, até mesmo o Enem, é, eles ficam vulneráveis, vamos dizer assim, né, a esse processo seletivo todo, justamente por eles talvez não terem esse aparato todo, né, educacional, no qual é esperado, e no caso eles entram num conflito de pressão também, né, de colocar muita idealização, no entanto eles não terem um suporte anteriormente estabelecido. E quando eles vão para o cursinho pré-vestibular, assim como eles percebem essa dificuldade, de acordo com as aulas que são dadas dos professores, e os professores também entendem, né, esse perfil desse aluno que já veio de uma escola pública. Ele vai ter uma dificuldade muito maior, sim, por conta dele não ter aquele mesmo suporte que uma escola privada tem. Mas, assim, eu penso que esse talvez não seja um impedimento, porque tem muitos jovens também que conseguem elaborar muito bem, conseguem ter um destaque muito maior. Então, não tem um fator decisivo para isso, mas a gente entende, né, como a gente já trabalha com esses jovens, a gente percebe essa deficiência no ensino público também. Em relação a esses pontos que a gente coloca, Nádia, de falar o que a gente pode fazer, o que a gente não pode fazer, é compreender, na verdade, esse jovem com as suas escolhas, né? Como eu tinha dito, né? Então, é um jovem carregado de significado. Então, vai existir Uhum. muita pressão do professor, vai existir muita pressão da família. Então, tem algumas dicas que eu coloquei, né, para a gente conseguir elaborar muito melhor tudo isso, compreender isso, porque o jovem tem o seu sonho, né? Ele tem o seu propósito, ele tem um peso afetivo nas suas escolhas. Então, precisa sim de um suporte tanto do professor, precisa um suporte também dos pais, principalmente, né? E também nessa rede de apoio que ele tem. E para esse jovem compreender melhor tudo isso, é importante esse jovem compreender ele primeiro. E ele ser autêntico nas suas escolhas, né? E o indivíduo também que está ali no entorno dele compreender isso, que ele é um sujeito de escolha. Ele vai escolher, essa escolha pode ser correta, a gente não sabe. Mas é a escolha no momento, é tentar dar esse suporte no entorno, tentar ajudá-lo da melhor forma, e impulsionar para que ele conheça a si mesmo, que ele seja autônomo nas suas escolhas. E também ele utilizar os recursos que ele tem, principalmente nessa pandemia agora na nova modalidade, ele não sentir tanto dificuldade no sentido de não achar que não tem recursos disponíveis para ele utilizar. É importante, sim, que esse jovem, principalmente assim como a família em casa, entenda esse momento que esse jovem está em casa, mas ele tem as obrigações, ele precisa ter um momento dele de estudo, né? Porque as famílias, a família ou até mesmo esse jovem entende, ele está em casa, mas o professor só vai dar aula 8 horas da noite, um exemplo. É importante ele ter essa rotina. Pô, ele está em casa, mas ele pode ter uma rotina de estudo e à noite ele vai ter aula. Então é importante ele começar a criar essa rotina e não tem impedimento nenhum para isso, né? Então a gente entende que a família está em casa, é um momento maior, que todos estão ali em casa nesse momento de pandemia. Então é um momento também de muito a família também rever essas escolhas de como está sendo assim, esse ambiente do aluno. Então não tem como esse aluno também fazer uma rotina muito extensa de estudo. É importante ter uma pausa entre um estudo e outro. E esse jovem entender também que ele tem uma vida social, né? Ele tem uma vida social, ele precisa estar com os amigos, ele precisa estar também com a família no momento de lazer, ele precisa, sim, praticar um esporte, fazer coisas que seja importante para ele, porque é importante estudar, mas é importante você ter a sua rotina também de estudo. Eu tinha visto em um vídeo anterior, a semana passada,
até mesmo o professor dando uma dica, né, de como que essa rotina exaustiva, né, de alunos e até mesmo de professores também tem sido agora nessa pandemia. E um professor, ele é até mesmo professor e orientador profissional, ele deu um exemplo importante porque ele fala, tem aquele aluno que ele é um aluno de estudo esporádico, né? Ele chega, estuda e vai sair com os amigos, ele não constrói um planejamento de estudo. Então, ele estuda eventualmente. Né? Ele acha que o Enem vai ser o final do ano, provavelmente em novembro, então ele não precisa dessa rotina porque o tempo vai ser favorável a ele. E tem aquela jovem que ela estuda 8 horas por dia, em rotinas separadas, ela consegue estar com a família, ela consegue viajar, ela consegue ter essa rede de apoio muito mais saudável, muito mais harmônica, e não se cobra tanto no dia seguinte, no qual ela não consegue estudar, porque ela já tem uma rotina de estudo. E nós temos aquele jovem que estuda 12 horas por dia, né? E quando ele falta um dia, ele não consegue dar conta dos estudos, ele se questiona no dia seguinte. Né? Ele começa a ter pensamentos negativos, porque ele não consegue ter um bom desempenho, ele vai ser um fracassado no final disso tudo. Então, ele fez um parâmetro, qual desse jovem terá mais sucesso no futuro do Enem? Aí ele pontuou, essa menina ela tem uma grande chance, por ela estudar 8 horas por dia, ela tem uma grande chance de ter um bom desempenho no Enem, porque ela consegue ter um planejamento muito mais adequado para o futuro que ela tem, pelo propósito que ela tem. Entendeu? Um peso afetivo é muito maior na sua escolha, no seu projeto de vida. Então, é importante, assim como o jovem e a família também, trabalhar como um projeto de vida, porque toda escolha do jovem é um projeto de vida. Então é importante ter um sentido dessa escolha, ter um peso afetivo nessa escolha e um propósito de vida. Eu penso que são caminhos importantes, tanto para o jovem, bem como também para a família. Eu gosto muito de refletir em relação ao Enem, né? Porque a gente sabe que o meu público é o público voltado geralmente para a prova do Enem e vestibulares. Então, assim, a gente falou antes da questão dos alunos que muitas vezes chegam de escola pública com sérias dificuldades, isso é uma realidade, mas também a gente sabe que existe mesmo aluno de escola pública que estuda, tem rotina de estudo, Isso. que tem trabalho e consegue êxito, né? Apesar de ser um número muito reduzido, a gente sabe, ainda precisa melhorar, mas a gente sabe que existem esses alunos e que eles também tornam a vida mais fácil estudando todos os dias um pouco, cada matéria ou várias matérias, a gente sabe disso. É importante, eu vejo da seguinte forma, eu acredito que é muito importante que os pais acompanhem, mas não cobrem tanto, sabe assim? Tem que ter esse cuidado com esse cobrar. É um cobrar que muitas vezes você sente, você que está próximo deles, que eu que estou próxima dele, a gente percebe o tempo todo que a gente vê que muitas vezes, até a escolha da profissão, muitas vezes é uma escolha porque vai agradar o pai ou a mãe, né? Ou porque vai agradar a família. Eu sempre, quando um jovem conversa comigo, eu tento mostrar o seguinte: vai ser a sua vida, vai ser a sua profissão. Você vai ter que trabalhar com carinho, atendendo bem. Então, você tem que fazer um curso que seja um curso que você gosta. É lógico, a gente sabe que existem muitas dificuldades no país. A gente sabe que existem profissões que muitas vezes o indivíduo deseja, mas está longe de ser um profissional, muitas vezes, que vai ter acessão, talvez, muitas vezes, na questão financeira. Por isso que muitos alunos querem medicina, muitos alunos querem engenharia, muitos alunos querem outros cursos, porque sabe que essas profissões, elas têm maior facilidade de vencer bem na vida, né? Mas até que esse curso é o curso que meu filho quer mesmo, de verdade. Até que esse curso é o curso que eu quero. De que forma eu posso analisar com meu filho um curso que vai torná-lo feliz, né? E vai deixar ele também ser um bom profissional. Acho que isso tem que ser pesado, isso tem que ser pensado. Porque muitas vezes esse jovem
que escolhe um curso que não é o curso que ele realmente quer, ele passa anos fazendo pré-vestibular para poder passar. Passa, eu já vi alunos fazendo o cursinho 4 vezes, e muitas vezes ele vai ali tentando um curso que muitas vezes não é muito o que ele quer, e na hora que ele faz o que ele quer, ele passa, transforma-se em grandes transformações, né? Já vi muitas vezes alunos fazer medicina, tentar medicina, depois não faz direito, tem uma sessão no curso de direito, já sai da faculdade, mestrado e tudo mais. Então, é preciso ter esse cuidado, porque eu acredito também que quando o indivíduo vai fazer um curso que não é o curso que ele realmente quer, ele, no próprio estudo, ele já não está completamente feliz, entendeu? E muitas vezes tem essa dificuldade de chegar para uma família e dizer assim, não é o curso que eu quero. Então, eu também acho que os pais precisam ter muito cuidado, né? De estudar, de ver junto com esses filhos, se procurar ver, buscar juntamente com os filhos, se esse curso vai tornar o filho dele realmente feliz, um bom profissional, vai sair, vai, sabe? Vai ser um indivíduo que vai ter futuro. Não é isso? O que você acha? Eu penso que essa linha de pensamento sua está extremamente correta, porque essa idealização excessiva, né, para o filho, ela acaba sendo um impedimento para aquele filho ter um sucesso na vida profissional, né? Porque quando muitas vezes o filho está nesse processo de escolha, ele já vem já carregado de influências, né? Essas influências desse contexto familiar. Né? Um exemplo, se o pai já é doutor, se o pai já é médico, ou se o pai já é advogado, né? E já tem, vamos dizer assim, uma história de vida muito bem consolidada, já tem já os seus consultórios. Então, muitas vezes os pais entendem que os filhos, né, vão chegar e vão dar continuidade a tudo que foi construído até ali. E tem uma frase que eu achei importante, Nádia, que você falou nesse sentido aí, eu concordei, porque teve um pai que falou assim para o filho, você vai ser igual eu quando eu crescer. Só que o filho virou para ele e falou assim, não, eu vou ser eu mesmo quando eu crescer. Porque assim, a escolha é dele, a escolha é autêntica, a escolha é todo um processo de construção, porque muitas vezes ele pode entrar em determinado curso de graduação, ou até mesmo no cursinho, e passar anos no cursinho para tentar ingressar em um curso, muitas vezes idealizado pelos pais, não por ele mesmo. Então ele acaba entrando no curso, se frustrando por aquela escolha, por aquela idealização dos pais, e esquecendo que ele é um sujeito de escolhas próprias, um sujeito autônomo. E como você falou, por ele estar seguindo muitas vezes uma idealização de influência dos pais, no qual a gente fala aqui, é importante sim ter a família para orientar o jovem, mas a gente percebe também que algumas influências de idealização dos pais, elas podem ser negativas, quando passa desse ponto, né, de idealizar demais aquela escolha do filho, e aquele filho fazer uma escolha que vai futuramente ser uma escolha frustrante. Ele não vai ser um profissional, muitas vezes, que ele queria, por ele estar seguindo uma idealização dos pais. Então, esse momento da escolha, esse jovem, principalmente, ele é, sim, um sujeito carregado de muito significado e precisa, sim, de muito cuidado quando se fala de pressões externas, influências externas. Além disso tudo, é importante que esse jovem, Nádia, procure informações das profissões que são disponíveis aí. Como que ele quer, qual profissional ele quer ser? Ele está escolhendo determinado curso em relação ao status social que aquele determinado curso tem? Ou ele está escolhendo aquela profissão de uma idealização que vai trazer mais uma idealização profissional? Então, a gente tem que tomar muito cuidado nessa hora da escolha, principalmente o jovem, nesse momento da escolha, para ele procurar sempre fazer escolhas assertivas. E se também não fizer, tudo bem com isso. Né? Então, a escolha é um processo, então é um projeto de vida. Nem sempre nós vamos fazer escolhas certas. Então, a gente vai errar, mas é importante errar, dar um passo atrás e refletir sobre aquela escolha e procurar conhecer melhor você mesmo, suas características próprias e lidar melhor com todo esse processo de escolha. Certo. Lembrando, você falou muito bem, lembrando que cada ser é único, né? Por mais que você tenha as questões genéticas dentro de cada filho, mas
Mas o filho que você colocou no mundo, ele vai ser um ser único. Depois ele vai formar nova família que também terão filhos únicos. E assim E vai ser cheio de significado, né? Se assim não fosse, cada pai, você teria 5 filhos, eram todos iguais. E não são, sabe? Tem muito cuidado sobre isso. Osmar, eu também queria falar de uma coisa que a gente teve logo no início e foi muito terrível, que é a questão da pandemia. Está sendo terrível. A gente sabe que o mundo todo teve que voltar a uma forma nova de estudo, a se adaptar à realidade que nós não esperávamos. Foi uma coisa assim, de dezembro estava todo mundo no Natal, janeiro estava todo mundo passando ano novo feliz, carnaval aí já tinha respingado questões relacionadas ao vírus no Brasil, mas em março a vida mudou, né? E a vida mudou, eu vejo assim, quando tínhamos um caso, fechamos tudo. Fechamos tudo quando tínhamos um caso. Desesperamos. Depois de quase 2.000 casos, ou já estamos nos 2.000 casos, eu estou evitando até contar, porque parece que dá um desespero na gente, mas estamos já na beira de 2.000 casos, ou se já chegou a esse momento. Então, você imagina que agora está todo mundo na rua, ou todo mundo pensando e tentando buscar uma forma de adaptar. No cursinho não foi diferente, nas escolas não foi diferente. Todo mundo teve que adaptar a modalidade e a distância, e a gente sabe também, mais uma vez, que o Brasil não suporta. Nem todas as pessoas têm internet, nem todas as pessoas têm computador e todos os recursos que precisa para ter uma aula online. Até por isso, foi por isso que nós tivemos o cursinho, porque enquanto os alunos da cidade podiam, a maioria que vivia fora não podia, e nós suspendemos no mês de março quando tínhamos um caso. Eu sempre falo, né? Foi um desespero, na verdade, que a posição de ter tocado até maio, talvez, não sei. Mas eu sei que nós deixamos de ser, os alunos terminaram também, os pais apavorados pelo mundo, porque todo mundo com medo, claro, dos que estavam aí. Isso criou e gerou também uma ansiedade muito grande nos nossos jovens. Porque se não fosse, se não quiséssemos o Enem, não teríamos mais de 5 milhões de jovens inscritos. Todo mundo recebeu o Enem, mas todo mundo está com medo de fazer também aulas, né? Então, a gente está buscando formas. Eu estou falando isso porque eu sei que tem algumas pessoas que esperam que nós divulgamos, que teríamos algumas coisas, mas eu acho que também o jovem, como você falou no início, nós precisamos, junto com esses jovens, vencer esse momento, estudando de forma online, né? Particular. Eu acho que na forma particular fica muito caro para todo mundo. Vamos buscar. Tem lá na escola 3 modalidades de estudos que a gente precisa citar com os alunos e com os pais que querem voltar a estudar para estudar. O que eu quero dizer é que nós não podemos parar, porque essa ansiedade do Enem, ela precisa ser vencida. A gente precisa adaptar essa nova modalidade, novo modelo novo de viver, né? Que não vai passar tão cedo, não vai, só passa depois de ter uma vacina. Mas a gente precisa aprender a trabalhar com os cuidados necessários para que não haja contato, não haja tudo. Mas também a gente não pode parar. Então, eu queria deixar uma mensagem, eu gostaria de também falar um pouco, que a gente precisa agora adaptar essa modalidade que é o estudo à distância. Ele precisa acontecer. A gente vai ter uma plataforma nova. Essa plataforma não é Zoom, essa plataforma não é né? Tem a questão do método, mas a nova plataforma que vai ser trabalhada, o Teams, a gente está trabalhando com alunos para toda aula ao vivo, no momento, todos os alunos ao vivo. A única coisa que vai ser diferente é o aluno estar em casa e o professor na sala. O professor vai estar na sala até todos os alunos vão estar em casa, mas continuar no mesmo momento, acordar às 7 horas, 6h30, ir para a sala 7, usar todas as
disciplinas faz professores do intervalo, depois volta o professor. Então, nós precisamos adaptar. Eu espero que nossos alunos que estavam fora, estão parados, queiram voltar dessa forma, porque já está feito, todo mundo está dando resultado, pode fazer avaliação, fazer correção ao vivo na hora lá, tudo certinho. O que precisa a gente fazer adaptação? Na verdade, o que eu preciso, eles precisam é que eu tenha a plataforma para que eles estudem. Né? Agora, eu queria que você falasse um pouco para esses alunos da necessidade realmente de estudar e convencer essa sociedade de estudar à distância. A gente precisa estudar à distância, está ali, porque o Enem vai acontecer já. Vai acontecer mesmo. Ô, Nádia, eu acho que esse tema que a gente colocou, ele foi um tema muito importante, porque a gente tem que vencer a ansiedade mesmo e vencer o Enem também. Então, a gente entende que o ser humano é luta ou fuga. Né? Então, como nós temos esse instinto de sobrevivência, né, muito grande, então a gente tem que ir para a luta. A gente tem, sim, de buscar uma forma muito mais criativa, né, para lidar com tudo isso também. Construir também, apesar da pandemia ter causado esse desconforto tão grande assim, mas a gente tem que procurar desenvolver intelectualmente e emocionalmente também. A gente não pode entender essa pandemia como um impedimento dos nossos objetivos, da gente ter um bom desempenho no Enem. A gente tem que buscar tudo isso, trabalhar, ter um diálogo, na verdade, com o nosso mundo interno. Né? Que esse jovem, ele tem essa motivação, que a motivação está dentro dele. Então, ele tem que ter esse diálogo com esse mundo interno dele, ele compreender que ele tem um propósito de vida. E a gente tem dicas que eu coloquei, a gente comentou sobre essas dicas, eu penso que é claro que são dicas para que eles compreendam e procurem estudar dentro dessa nova modalidade de distância. Eu tenho certeza que tem jovens que estão entendendo tudo isso por esse momento que nós estamos vivendo, mas ele está encontrando, sim, diferentes maneiras para se adaptar a tudo isso. Ele está sendo flexível, procurando se orientar, né, em torno de tudo isso que está acontecendo. No entanto, a gente percebe também que tem jovens que não têm tanto essa sensibilidade de procurar recursos. Muitos não têm a internet para estudar, muitos têm outras dispersões e acabam, diante dessas dispersões, consumindo muitas informações que não vão contribuir para se promover no Enem. Então, é importante esse jovem ter muita atenção. E eu penso, Nádia, um dos primeiros pontos que eu coloquei, que diante desse momento atípico que nós estamos vivendo, vai ficar tudo bem. E o foco que os jovens precisam entender, o foco é o Enem. O foco é ter um bom desempenho. Então, eles têm que ter esse propósito, esse peso afetivo, na verdade, nessas escolhas que ele tem feito ao longo do ano. Então, o Enem foi adiado o ano que vem. Mas, então, eles têm que utilizar desse momento e procurar se promover, estudar, se dedicar mais, e ter mais foco nas aulas, procurar pedir mais orientação, até mesmo dos professores nas videoaulas, e procurar ser flexível nessa nova realidade que temos apresentado, né? Porque ninguém vai voltar ao mesmo. Nós, como seres humanos, diante de uma pandemia mundial, mudou a nossa rotina, mudou a nossa mundo, então muitas coisas foram mudadas. Então a gente precisa sim ser flexível diante de tudo isso. E outra coisa importante que eu acho também é esse jovem procurar, Nádia, os recursos que estão no controle dele. Né? Se ele tem um computador disponível e procurar utilizar essa rotina para estudar, ter uma atenção maior nas videoaulas e orientações até mesmo dos professores nas videoaulas. Se sentir dificuldade, peça orientação novamente ao professor. As aulas estão tendo a mesma qualidade, como se fosse presencial. Então, se sentir dificuldade, peça orientação ao professor, no que ele pode te ajudar. Procure assistir outras aulas complementares também, para que você tire aquelas dúvidas que você tinha anteriormente. Então, utilize para você também utilizar-se a favor de promover ao longo dos estudos. Ter atenção no presente. Né? Ele tem que ter atenção, embora nós estamos nesse momento, é importante a gente viver o nosso presente. Né? Aproveitar todo esse momento, mas viver o presente.
ter contato consigo mesmo e de todos os recursos que esse jovem tem para estudar. E outra questão importante é a organização nos estudos. Você falou da plataforma que está prestes a lançar. Eu penso que a organização do ambiente de estudo é muito importante, porque quanto mais dispersões, distrações você tem no seu ambiente de estudo, eu acho que mais você vai perder o foco, o aprendizado não vai ser tão construtiva, a memorização ela vai ficar muito mais lenta. Então é importante tirar, sim, distrações e procurar ter esse suporte de outros recursos que você tem. E organizar, principalmente no cursinho agora, né? Ter um pouco mais de atenção. E outra coisa, fazer pausa também ao longo dos estudos. Eu vou estudar 4 horas ou 8 horas, mas ter pausa, alimentar direito, entendeu? Ter uma rotina de estudo que você vai chegar depois disso tudo, você vai conseguir fazer um resumo. Uma outra coisa que eu achei interessante falar também é escrever os pontos, como a gente já tinha dito anteriormente, logo no início da live. Se aquele jovem percebeu que a ansiedade está muito intensa, ele comece a anotar esses episódios de ansiedade mais intensa. Por quê? Para ele depois, escrevendo, ele vai poder visualizar muito melhor esses gatilhos, entendeu? Essas distrações, esses eventos que têm acontecido a ansiedade. Ele pontuando, ele vai saber, olha, isso aqui está me deixando tendo um estado emocional mais intenso. E se ele percebeu que está muito intenso, ajuda. Fale com o pai, ou fale com o professor, que ele está tendo essa dificuldade, dessa ansiedade. E manter sempre uma rotina de lazer, uma alimentação saudável, e alimentação que eu acho que é imprescindível também. E fazer exercícios físicos também, uma meditação que é muito importante, uma meditação guiada, que eu sempre fazia com os alunos também, que eu acho que eles gostavam bastante. Então, tem várias dicas que a gente pode também estar se apropriando e organizar. E se fez todas essas dicas e não se sentiu confortável, procure ajuda. Procure a ajuda de um profissional, orientar melhor sobre esses episódios de ansiedade, para que esse jovem, né, ele viva muito, que tem uma harmonia e um equilíbrio na sua vida. Osmar, para a gente terminar, porque já está bem adiantado, vai acabar nosso tempo. Então eu queria falar, mas passa rápido, né, Osmar? Passa muito, eu estava olhando. Eu acho que o pessoal não entendeu. Essa mudança de endereço aí terminou afetando. Mas, deixa eu te falar, eu gostaria muito que os nossos alunos se saíssem muito bem no Enem. Para isso é preciso realmente que voltem a estudar, que se dediquem. Sem mudar, né? Porque nós estamos no mês de julho e só vamos ter no Enem em janeiro. Então dá muito tempo de estudar. As provas. Agora, essa questão da ansiedade, eu acho que deu para a gente falar um pouco. Outro momento a gente volta a conversar sobre isso, que eu acho um tema extremamente importante. Sabe, muitos alunos precisando saber mais sobre esse tema, sobre, às vezes tem ansiedade, mas tem vergonha de se colocar, tem ansiedade, tem vergonha de pouco que está sentindo, que está pensando, né? É importante que, se tiver passando por isso, procure realmente a família, procure o pai, a mãe, procure ajuda, procure o seu coordenador da escola, procure alguém que você possa realmente ter essa ajuda, né? Eu acho que é muito importante. Eu acho também que a gente não pode realmente cruzar os braços. O momento é atípico, não vai passar tão fácil. Nós não seremos, como você falou, os mesmos, jamais, porque não tem como. A vida não volta ao que era tão fácil. Então, a gente precisa começar a adaptar a esse novo momento, a esse novo estilo de vida, né? E, com isso, buscar fazer da melhor forma possível, isso que eu espero. A gente vai voltar com outros lives, falando também com alguns professores, com algumas disciplinas, mas a gente quer mesmo voltar a ter aula e nossos alunos estudar. Isso que a gente quer muito. Eu queria, nesse momento, Osmar, agradecer a sua participação, agradecer por você ter aceitado o convite.
a gente conversar um pouquinho sobre ansiedade, né? Ninguém melhor, você falou muito bem. Acho que deu para entender bastante o que você falou. E te agradecer de coração, tá? Mas eu ainda quero mais volta mesmo, tá te chamando para você falar de outros temas, viu? Ô, Nádia, e outra coisa importante também, né, para o jovem, para quem está nos assistindo, eu vou salvar a live depois, é que as provas agora do Enem mudaram, né? Vai ser em janeiro, né, de 2021. A primeira prova impressa vai ser no dia 17 e 24 de janeiro. E as provas digitais serão no dia 31 de janeiro e dia 7 de fevereiro. São as provas digitais. Então é importante os alunos ficarem atentos, se programarem, ver o local direitinho, embora tenha um tempo ainda para tudo isso, mas é importante se organizar já, se planejar nesse caminho para eles estudarem mais, se dedicarem também mais aos estudos, no qual é importante. A gente vai falar também em alguns momentos sobre a prova do Enem e algumas disciplinas para eles, para trazer mais incentivo. Tá bom, Osmar? Muito obrigada por ter aceitado essa participação. Muito obrigada pelas palavras que você falou. Lembrando que você atende também, né, Osmar, em consultório, e também na questão de curso para os alunos entenderem qual curso, o melhor curso a seguir. Você faz esse teste, né? Tem teste vocacional. Hoje em dia fala teste vocacional ainda? Isso, a gente fala orientação profissional, né? Orientação profissional. Orientação profissional, uma facilitação no processo da escolha profissional dos jovens. Eu trabalho com avaliação, né? Avaliação em orientação profissional. Também faço atendimento online, né? Com essa nova modalidade por conta da pandemia, né? Os profissionais precisaram também se adaptar. Eu faço atendimento online, faço atendimento presencial e faço também atendimento domiciliar também. Então, contato... Faz atendimento no cursinho também. Esse orientador profissional aí do IFA Preparatório, a gente tem desenvolvido uma parceria muito boa. Eu também te agradeço pela oportunidade e pela confiança de estar aí trilhando esse caminho. Eu te agradeço. Para auxiliar os jovens aí na escolha profissional. Foi muito bom. Parabéns para você. Foi muito bom discutir desse assunto. Isso é muito importante. Um abraço, Osmar. Um abraço. Eu vou só encerrar aqui, que eu vou salvar e eu vou compartilhar na minha rede e depois você compartilha na sua, viu? Obrigada, Osmar. Um abraço, Nádia. Um abraço. Obrigado aí pela presença. Você também, as pessoas que estavam presentes até agora, né? Já estiveram passaram que estão presentes até agora. Obrigada por participar com a gente. Obrigado. Beijo. Se quiser tirar uma dúvida, que passaram aí. Obrigada. Se tiver alguma dúvida sobre a live. Tchau, Nádia. Até mais. Até mais. Tchau. Você encerra aí, né? Você. Quem tiver alguma dúvida também pode mandar via direct que eu estarei respondendo. Depois a gente vai colocar você vai passar e a gente coloca lá no... Isso. O endereço para eles. É isso? Um abraço, pessoal. Um abraço para todos. Até mais. Tchau. Pode encerrar aí.